Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Gênesis capítulo 12, o versículo 2. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Nós vimos que antes do dilúvio não havia a figura do governo humano. Cada homem era lei para si mesmo. Cabia a ele restringir o mal em seu coração. E eles falharam, daí o dilúvio. Paulo fala da importância desse fator de restrição, ao mencionar aquilo que impede o anticristo de manifestar. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, ele, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Veja, há algo que detém o anticristo. E isso que o detém só poderá fazer com que o anticristo se manifeste quando o que detém for removido. Portanto, Deus tem algo que restringe o mal na terra. Vimos que no capítulo 10, o capítulo de Gênesis, temos a tabela das nações. Dos filhos de Noé é relatado que 70 famílias originaram deles. E isso nos dá 70 nações que foram comissionadas para povoar a terra, cada uma delas responsáveis por uma região do planeta dentre as famílias. Dentre as famílias da terra, uma ganhou proeminência. Este foi Nírode, o rebelde, que se levantou contra o plano divino, com o maligno objetivo de fazer toda a humanidade ficar debaixo do seu poder. Nesse objetivo, Nírode ergueu a Torre de Babel. Deus interveio e confundiu a língua dos povos. Se Deus tinha um plano, não era por meio de Nírode que esse plano seria realizado. Mais à frente, Deus chama um homem para executar o seu plano. Se antes do dilúvio Deus contava com o testemunho de Abel e da descendência de Sete, destacando Enoque e Noé, agora está em curso Deus levantar uma nação que pudesse torná-la sua exclusiva propriedade. Para este propósito e dentro deste contexto, Deus chama Abraão e lhe dá uma promessa que nele os seus descendentes se tornariam uma grande nação. De Abraão veio Israel. Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, Israel. Foram para o Egito, saíram de lá, formando uma grande nação. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Antes do Senhor entregar a Israel os 10 mandamentos do Senhor, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Entenda, no contexto das 70 nações, Deus levanta Abraão, para formar uma nação, que é sua exclusiva nação. Mas nós não podemos deixar que a visão que temos da igreja ofusque Israel. Isso porque quando tratamos de nações, Brasil é uma nação, Estados Unidos é uma nação, Inglaterra é uma nação, quando tratamos de nação, o que faz diferença não é qual o tamanho da igreja dentro desta nação, mas como esta nação trata com a nação de Israel. Ouça, Gênesis capítulo 12, o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Paulo, dando testemunho de Israel, disse em Romanos 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, o seu povo Israel.
precisamos entender que a igreja existe por causa da incredulidade de Israel. Contudo, Paulo diz que Israel, quanto porém à eleição, são amados por causa dos patriarcas, amados por Deus. Está em Romanos 11, 28. Isto porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Deus jamais revogou a vocação de Israel de ser uma nação diante de Deus. Está em Romanos 11, 29. Você se lembra que antes do dilúvio, o testemunho de Deus foi dado por Abel e a sua descendência e a descendência de Sete? Diante de uma geração ímpia? Depois do dilúvio, Deus instituiu as nações. E quem dá testemunho diante das nações? Israel. Quando Jesus veio, Israel rejeitou a Cristo. O testemunho de Deus passou a ser dado pela igreja, mas a igreja dá o testemunho diante do mundo, diante da humanidade. Israel continua sendo a nação rejeitada por Deus. Quando vier o arrebatamento, quem voltará a dar testemunho? Israel. Ouça, Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumida em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. O que temos hoje? Israel voltou a ser nação em sua terra desde 1948. O dia da salvação de Israel está chegando. Portanto, o dia de irmos embora para casa também está se aproximando. Logo a trombeta vai tocar e as nações estarão diante de Israel. E Israel é um cálice, Jerusalém é um cálice de tontear das nações. Se nós queremos entender governos, nós temos que olhar para Israel. Se nós queremos entender o Brasil, veja como o Brasil está votando a favor ou contra Israel. O que faz diferença às nações é a nação de Israel, não é a igreja. A igreja dá testemunho ao mundo, à humanidade. Israel dá testemunho às nações. Iguais falam com seus iguais. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.